Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de ciências. Na aula passada a gente ouviu uma música bem bacana que falava sobre diversas frutas. Eu lembro que eu até escrevi aqui, ó, as frutas que eu não conhecia, lembram? Essas eram aquelas que eu não conhecia. E você? Quais eram aquelas que você não conhecia? E aí, você aproveitou para pesquisar sobre elas? Pesquisou? Pesquisou com a sua família? Fez a sua família pesquisar com você também sobre frutas que eles não conhecem ou sobre frutas preferidas deles? Viram só quantas coisas vocês aprendem com pesquisa? Então, mas hoje nós vamos continuar a nossa aula. Então nós vamos lá para o nosso livro. Vamos lá. Nós vamos continuar. Deixa eu ir para a próxima página. Aqui. Qual é a função da parte de cada planta? Então a gente já viu que nós consumimos no dia a dia diversas partes de plantas, né? Não da mesma planta, mas de plantas diversas. Algumas plantas eu consumo folha, outras plantas eu consumo tronco, outras folhas eu consumo raiz, outras plantas eu consumo raiz, outras plantas eu consumo o fruto, outras plantas eu consumo a semente. Não é verdade? Então, só que a gente aprendeu lá no princípio, quando a gente falou das plantas completas, que elas têm algumas partes, que são raiz, caule, que mais, gente? Folhas, flores, frutos e sementes. Não é isso? Isso mesmo. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho. A nossa aula hoje vai ser bem teórica. Então, você precisa prestar bastante atenção, porque a gente vai conversar muito e vai ler muito, tá bom? Então, olha lá. Qual é a função de cada parte da planta? Diz o seguinte. Assim como as partes do nosso corpo, cada parte da planta tem uma função para manter a planta viva. Então, se no nosso corpo, as partes do nosso corpo têm funções importantes, na planta também tem as partes dela. A raiz prende a planta ao solo. Ela também absorve água e sais minerais para as plantas. A gente aprendeu isso, não aprendeu? Sim ou não? Aprendemos e aprendemos já tem um tempão quando a gente trabalhou sobre o quê? Sobre a fotossíntese, né? Sobre a produção do alimento da planta, lembram? Já estudamos que a cenoura é uma raiz comestível. Além dela, outras raízes são comestíveis, como a mandioca e a beterraba. Olha a mandioca aqui e a beterraba também são exemplos de raízes que nós consumimos, assim como a cenoura. O caule sustenta a planta. Lembra o que eu falei? Ele deixa a planta, ele vai sustentar todas as coisas da planta, né? Senão onde é que iam ficar as folhas? Onde é que iam ficar as flores? Onde é que iam ficar os frutos se não tivesse o caule para segurar tudo isso, né? Para sustentar tudo isso. Então, o caule sustenta a planta e transporta a água e os nutrientes da raiz para as folhas, para as flores e para os frutos. Lembrando, né, que a raiz ela só retira do solo a água e os sais minerais, mas quem vai transportar isso lá para as folhas é o caule. E quem depois vai distribuir também o alimento da planta é o caule. Então, ele serve para sustentação e também para o quê? Para o transporte da água e dos nutrientes, né? O palmito, por exemplo, é a parte de um caule da planta. Então, o palmito que a gente come, ele é um caule, né? Ele não é raiz, ele não é fruto, ele não é semente, ele não é folha, ele é caule, tá bom? As folhas são as principais responsáveis pela fotossíntese das plantas. E isso também nós conversamos. Né? São elas que fazem, são elas que retiram do ambiente o gás carbônico e a luz solar, né? Captam a luz solar para poder fazer esse processo de produção do alimento, que é a fotossíntese. É por onde elas produzem o próprio alimento. Então a gente já sabe que a planta produz o seu alimento, que é através da fotossíntese, e quem faz isso são as folhas. Mas elas fazem sozinha? Não, porque se não tiver a raiz para retirar água e sais minerais, será que vai acontecer fotossíntese? Será que só com o gás carbônico e com a luz solar acontece fotossíntese? Não, né? As flores permitem às plantas originarem outras plantas. Conversamos sobre isso também. Isso porque os frutos se desenvolvem nelas e nos frutos estão as sementes. Então, da flor vai se formar o fruto. E dentro do fruto vai estar quem? As sementes
que vão dar origem a novas plantas. Vamos seguir. Olha lá, olha a foto do palmito, né? Já que o palmito é encontrado no caule de uma planta. Como acontece a reprodução das plantas pelas flores? A gente viu alguma coisa também, em algumas aulas passadas, também numa música do Palavra Cantada, que mostrava lá a árvore nascendo, né? E depois vinham os passarinhos, vinham os insetos, ela tinha flores e daqui a pouco já tinha um monte de árvore em torno dela, sem que ninguém mais tivesse plantado nada. Né? Por quê? Porque os animais, né, e os insetos auxiliam nesse processo da reprodução das plantas. Como que isso acontece? Olha lá. As flores geralmente são coloridas e perfumadas. Vocês concordam com isso? De modo geral são. Vocês já experimentaram passar perto de uma laranjeira quando ela está florida? O cheiro é maravilhoso, né? Elas atraem abelhas, borboletas e pássaros que vêm sugar o seu néctar. Então, principalmente as abelhas, as borboletas, são atraídas por essas flores. Os pássaros também, né? Mas elas principalmente, para sugar o néctar, né? Ao fazer isso, esses animais levam o pólen de uma flor para outra. Lembra que eu falei? Eles acabam sentando, encostando na flor. E parte desse néctar, desse pólen, gruda no corpo deles. Como eles vão de flor em flor, em cada flor que eles vão passando, eles vão misturando aquilo que estava no corpo deles com o pólen daquela flor. E daí pega o pólen daquela flor e vai para outra e assim sucessivamente. Esse processo se chama polinização. Então, quando vocês ouvirem falar em polinização, isso tem a ver com os animais que pousam nas flores e que levam, né, um pouco desse pólen de uma flor para outra. Então, eles estão fazendo um processo de polinização. Por meio dele, as flores se transformam em frutos e sementes. Muito bem. A polinização é muito importante para a sobrevivência das plantas. Quando os frutos caem das árvores, eles apodrecem, restando apenas as sementes. As sementes germinam e dão origem a outras plantas. E como você já sabe, os frutos existem graças ao pólen que é levado de uma flor para outra. Por isso é importante cuidarmos tanto das plantas quanto dos animais polinizadores. Então, quer dizer, aquele pólen que vai de uma flor para outra, né, vai dar origem a um fruto. E dentro deste fruto vai ter o que, gente? As sementes daquela planta. Olha que importante isso. E diz o seguinte, que os frutos eles caem das árvores. Vocês concordam? Quantas vezes a gente está lá embaixo, a gente vai passando embaixo dessas árvores que dão frutos e tem fruto pelo chão, né? A amorinha pelo chão, às vezes tem aquela néspera também pelo chão, não é? Dependendo da época. Os frutos, quando eles ficam muito maduros, eles acabam caindo da árvore. Se ninguém os come, se nenhum animal come, se ninguém os colhe, se ninguém os recolhe do chão, eles vão ficar ali mesmo e eles vão começar a apodrecer. Quando eles apodrecerem, vai sobrar só o que deles? As sementes que estão dentro deles. Essas sementes serão absorvidas pelo solo e aí vocês já sabem o que acontece porque vocês plantaram os feijõezinhos, né? Essas sementes vão romper e vão dar origem a novas plantas. E aí aqui tem um glossário falando um pouquinho de algumas palavras que parecem difíceis, mas que a gente nem acha tão difícil assim, né? Porque a gente entendeu para que elas servem. Então, olha lá, o néctar, por exemplo, que é o que a abelha usa para fazer o mel. Líquido adocicado que as flores produzem. Atrai insetos e pássaros que auxiliam na polinização. E o pólen? O que é o pólen? Bom, o néctar, então, é um líquido adocicado. Líquido, né? O pólen são pequenos grãos produzidos pelas flores. Então, o pólen é como se fosse uma poeirinha. Ó, lembra? Pólen, poeira, tá bom? Como se fosse uma poeirinha, pequenos grãos que grudam no corpo desses insetos e desses animais. E o néctar é um líquido, certo? Vamos seguir então. Depois nós vamos falar da polinização que vocês vão ver em casa, a realidade aumentada. Olha lá. Observe na imagem a seguir uma abelha coberta de pólen. Olha aqui o que eu falei do pólen. Tá vendo? Parece pouco, né? Parece que a gente não vê quase, mas olha como é que a abelha fica de pólen. Estão vendo? Só.
O beija-flor representado na outra imagem está bem perto do pólen da flor de hibisco. Então, ó, o pólen está aqui, são os pequenos grãos, estão vendo? O beija-flor está bem pertinho do pólen do hibisco lá, ó. Mas a abelha já está coberta do pólen, estão vendo? O que vai acontecer com essa abelha? O que vai acontecer com esse beija-flor? Eles vão pousar em outras flores. E junto com junto com eles pousando em outras flores, vai estar todo esse pólen que está já no corpo deles, que vai se misturar com o pólen da outra flor. Olha lá, abelhas e beija-flores são exemplos de animais polinizadores. E aqui embaixo a gente tem um desenho que explica bem isso. Olha aqui, ó, estão vendo? A abelha estava nessa flor, certo? O que aconteceu com a abelha? O que grudou no corpo da abelha? O pólen. Só que ela ficou paradinha ali naquela flor? Não, né? Ela foi para outra flor. E quando ela vai para outra flor, esse pólen desta flor que está grudada no corpo dela vai se misturar com o pólen da outra flor e vai dar origem a um fruto. Então, olha lá. A abelha carrega o pólen de uma flor para outra flor igual. Isso faz com que a flor comece a se transformar em fruto e semente. Então, é graças a essa mistura de pólen que vai surgir o fruto e, em seguida, a semente. A abelha auxilia na polinização das flores. E aí, vamos seguir lá. A polinização não é realizada somente por animais. Isso é importante saber. O vento também pode transportar o pólen de uma flor para outra. Dependendo da espécie, a água também pode auxiliar na polinização. Então, além dos animais, a gente pode ter o vento e, dependendo da espécie, também a água pode fazer isso. O vento tá bem fácil de saber por quê, né? Na hora que ele bate na flor, essa flor libera esse pólen que vai voando para outra flor, né? Por conta que o vento vai levando. Estudamos que os frutos vêm das flores e que eles protegem e nutrem as sementes. Já as sementes originam novas plantas. Existem plantas que têm a parte feminina e a parte masculina na mesma flor. Outras têm essas estruturas em flores separadas. A parte masculina contém o pólen e a feminina contém a estrutura que recebe o pólen. Então, essa provavelmente era uma flor masculina e essa daqui é uma flor feminina que vai receber o pólen. Depois que o pólen chega à estrutura feminina, a flor se desenvolve e se transforma em fruto. Então, só vai haver flor se houver polinização. Senão, não tem como... Só vai ter origem um fruto se houver polinização, né? Senão, não tem fruto, porque o fruto vai nascer dessa flor que sofreu esse processo de polinização. Olha lá mostrando qual que é a parte masculina e qual que é a parte feminina. Então, a parte masculina é onde está o pólen, tá vendo lá, ó? Olha lá, ó. E a parte feminina é essa parte aqui. Então, o pólen entra, né? O pólen vai chegar na parte feminina e vai dar origem ao fruto. Certo, pessoal? Então, vamos falar da nossa tarefa de casa. A primeira tarefa de casa tem a ver com a realidade aumentada, que é um vídeo que vai mostrar como é que acontece essa polinização. Vale a pena você assistir e fazer um comparativo entre o que vocês ouviram, o que a gente leu no livro, o que eu falei para vocês, o que a gente já viu em músicas e agora o que você vai ver nesse vídeo, tá bom? E também a tarefa de casa, nós vamos ter a página 89 e 90. Então, vamos lá. Opa. Vamos lá. Então, aqui. A página 89 e a página 90, tá bom? Eu quero bastante que vocês assistam o vídeo e que vocês tentem fazer essa atividade, porque ela tem a ver com aquilo que a gente já aprendeu, né? Sobre as partes da planta, sobre a função de cada uma delas. Tenho certeza que vocês vão se sair super bem, tá bom? Então eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá, tchau, tchau!